Amém. O Salmo 127 diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos a porta. Amém? Você pode sentar. Irmãos, nós, igreja, já fracassamos muito na nossa vida por não entender que igreja é algo espiritual. Amém? Jesus, o Jesus que nasceu da mulher, já existia antes que o mundo existisse. A igreja, quando perdeu a noção do espiritual, como que a igreja perdeu a noção do espiritual? Simples, muito fácil. Começaram as igrejas a querer manter o povo. Igreja sempre foi lugar de seleção. Seleção daqueles que vão herdar a glória de Deus. Mas os pastores começaram a perder a visão, já estava profetizado, homens fraudulentos, obreiros gananciosos, explorariam o rebanho, fariam do povo de Deus um negócio. Então, a igreja, as lideranças foram perdendo a visão, a igreja foi perdendo a visão, seguindo lideranças, e a igreja deixou de ser um organismo espiritual e passou a ser um organismo físico. Foi isso que aconteceu. E quanto mais o tempo foi passando, mais a igreja foi perdendo o sobrenatural e mais foi se enquadrando no físico, no natural. Chegou ao ponto de pastores, abre aspas e fecha nesses pastores, chegou ao ponto da igreja perder tanto a sua característica e perder tanto a noção do espiritual, que hoje você já vê na televisão palhaços que pensam que são pastores, que pregam de Constituição na mão. Consequência da perda da visão espiritual. Porque um homem que entende que a igreja é sobrenatural, que a igreja é um organismo espiritual, ele jamais pegará um livro cujas palavras contidas nele são apenas palavras humanas, não é uma revelação divina, e vai usar aquilo como argumento, seja lá para o que quer que seja. Aquilo não passará de lixo. De que eu estou falando? Estou falando da Constituição norte-americana, da Constituição do Brasil, da Argentina, da França. Qualquer livro que os homens criaram diante da igreja é um lixo. Porque este aqui, as palavras vêm do alto, não vêm da terra. Por isso, a igreja, observando o que veio do céu, ela será um organismo espiritual e nunca algo natural. Paulo, quando está falando para determinada igreja, parece-me que de Coríntios, ele fala sobre o mistério do evangelho que estava escondido desde tempos ocultos, mas agora revelado para nosso enlevo espiritual, para nossa salvação. Então olha como Paulo entende, o evangelho que ele pregava, que ele vivia, o que ele procurava ensinar, o evangelho que nós temos, ele estava escondido em Deus. Então, se hoje nós seguimos o que veio de Deus, nós
nós somos seres, nos tornamos seres espirituais. Mas aonde começou o evangelho? A Bíblia diz que o cordeiro que foi morto quando? Antes da fundação do mundo. Ora, se o cordeiro foi morto antes da fundação do mundo, isso demonstra que o propósito, o propósito de Deus já existia na eternidade. O projeto Igreja, Templo da Graça, já existia na eternidade. Esta reunião que hoje nós estamos aqui, ela já existiu na eternidade. Se a nossa reunião hoje aqui tiver um fruto, se alguém aqui hoje for curado, for edificado, for abençoado, sentir o toque de Deus, sentir os anjos passeando, é porque já tinha um projeto na eternidade. Aleluia. Senão ninguém vai sentir nada. Ninguém vai receber nada. Essa reunião só terá valor se ela já tiver sido decretada na eternidade. Observa aqui. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Ora, como se o Senhor não edificar a casa? Existem muitas maneiras de edificar a casa, e eu vou tentar puxar a visão para o mais natural possível para nós entendermos. Você já viu Deus pegando numa colher de pedreiro e edificando alguma coisa? Você já viu Deus virando uma massa, fazendo um concreto? Não. Você já viu Deus com um prumo na mão? Não. A palavra dele é o próprio prumo, mas ele nunca pegou num prumo. Ele nunca pegou num instrumento de pedreiro. Ele nunca edificou nada. Ele nunca construiu nada. Como que Deus fez todas as coisas? Com o poder da sua palavra. Aí sim, ele edificou todas as coisas, dizendo: haja. Quando Deus mandou Moisés fazer o tabernáculo, o que ele disse? Moisés, faça o tabernáculo conforme o quê? A visão que te foi mostrada no monte. Então Moisés teve os olhos espirituais abertos e viu que já existia um projeto lá no mundo espiritual, o tabernáculo já estava pronto. Agora que foi decretado na eternidade, Moisés, pode fazer também na terra, porque vai produzir frutos. Está entendendo, irmão? Noé, você vai construir uma arca. Eu vou construir uma arca, tá bem. Não, peraí, Noé. Eu vou te dizer as medidas da eternidade. A arca vai ser de tantos cômodos, a arca vai ser a largura, a altura, profundidade, a extensão, vai ser assim. Decretou no espiritual. Agora, Noé, pode fazer, que está fundamentada no espiritual. A sua vida, irmão, ela só será real, ela só vai produzir o fruto se ela estiver fundamentada no espiritual. Então, você vai construir alguma coisa, se Deus não decretou essa construção no espiritual, inútil vai ser a sua construção. Já viu aqueles crentes que dizem assim: vou abrir um negócio, foi decretado lá no mundo espiritual o seu negócio? Se não foi, você vai perder tempo, você vai colher apenas lágrimas e dores. Vão levantar uma parede, Deus decretou no mundo espiritual que essa parede venha à existência. De que eu estou falando? Eu estou falando do nosso compromisso real com Deus. Eu estou falando das nossas orações. Eu estou falando de não fazer nada sem que Deus diga faça. Porque quando Deus diz faça, Ele já decretou no mundo espiritual que aquilo venha à existência. A fé chama à existência as coisas que não são como se já fossem. Isso é decreto no mundo espiritual, irmão. Isso é você levar o seu passo, levar as suas ações pautadas no aval de Deus. Muitas pessoas estão fazendo muitas obras
em que para a sociedade parecem ser grandes obras, mas elas não produzem aquilo que deveria produzir e não contarão como sendo obras para a eternidade, porque lá na eternidade elas não existem. Existe só na terra, existe só no mundo que nós vivemos. Muitas coisas estão feitas no mundo que nós vivemos, mas não tem base lá no mundo espiritual, aonde todas as coisas serão julgadas. Aqui então, se o Senhor não edificou, os que trabalharam foi em vão. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Meu irmão, o que é a cidade? A cidade é você mesmo, entende? A cidade, lembra que Jesus falou? Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo, vós sois cidade edificada sobre o monte. E não se pode acender uma candeia e esconder. Você é comparado a muitas coisas. Então veja bem, você é uma cidade, porque é em você, até você que as pessoas vão para se abrigarem, recebendo a palavra do Senhor. Você está debaixo das asas do Altíssimo. Quem vai até você recebe também a cobertura, o abrigo que você está desfrutando. Aqui está dizendo, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Nós precisamos ser guardados. Nós precisamos de bênçãos do Senhor, bênçãos completas. Nós precisamos de bênção na nossa saúde. Só que muita gente não faz que a sua bênção seja decretada no mundo espiritual. Por exemplo, né? Não é nada contra, é apenas uma observação. Você é livre para orar e para agir, né? Então veja bem, muitas pessoas acreditam que vão ter uma boa saúde porque possuem os melhores planos de saúde. Mas no mundo espiritual, a saúde não foi decretada. Então, o que acontece? É como uma vigilância sem resultado. Porque os recursos que hoje nós temos no planeta podem garantir, em primeira mão, em primeira observância, muitas coisas, mas quando a sua bênção é decretada lá no mundo espiritual, mesmo que você não tenha recurso natural, você desfruta da bênção e do melhor da terra. Aleluia! Porque foi decretado no espiritual. Foi decretado no espiritual que 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita e tu não serás atingido. Você já viu isso ou não? Você como vigia, você como sentinela, você tem poder para isso? O seu dinheiro pode te guardar, as paredes da tua casa podem te guardar, a tua janela de grade pode te guardar, a tua porta fechada, 7 chaves pode te guardar? Não, mas a palavra dele, decretada lá no espiritual, fundamentou a sua guarda. Você está guardado. Não por nada visível, mas pelo decreto do mundo espiritual, do invisível. Aqui ainda diz assim: inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão que penosamente granjeaste. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Aleluia. Você é amado do Senhor? Então, irmão, luta para ser enquadrado nessa bênção de receber das mãos do Senhor. Enquanto tu está descansando e desfrutando do sono, Ele está decretando no mundo espiritual que quando você despertar, tudo estará preparado para você. A vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando até ser dia perfeito. E quem é que traz essa luz da aurora e faz ela brilhar? Assim é a bênção do Senhor sobre a tua vida, a vida do justo. Mas quem não tem a sua bênção, a sua vida, a sua estabilidade decretada no mundo espiritual,
fica por aí errante, batendo cabeça, fica por aí, como diz aqui, inútil vos será levantar de madrugada. Irmão, olha só, há uma passagem em capítulo 1 de João, no verso 3, que diz que todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Veja bem, tenta entender o que a Bíblia, o português, está dizendo. Todas as coisas foram feitas por Ele. Ele quem? Jesus, que lá em 1 João está demonstrando que Ele é o Criador do mundo, no capítulo 1. Diz que Ele criou o mundo. E diz que sem Ele, nada do que foi feito se fez. Está dizendo nada do que foi feito. Então quer dizer, alguma coisa foi feita, mas foi feita sem Ele. Então, na verdade, não se fez. O que quer dizer isso? Dá para entender? Consegue entender isso? Foi feito, mas foi feito sem Ele. Então, não se fez. São muitas coisas que hoje são feitas no nosso mundo, mas que não tem o aval de Deus. Então, não se fez por quê? Porque não subsistirá na eternidade. Onde nós vamos parar? Vamos parar na sua intimidade com Deus. Você tem um emprego, irmão? Quantas vezes você já orou para saber se Deus está nesse negócio? Senão você pode estar trabalhando inutilmente, não está ajuntando nada, absolutamente nada disso aí. Qualquer hora todo esse castelo pode se desmontar. Aqui nós procuramos falar claro, porque nós queremos que se levante um povo que conheça o nome do Senhor. Queremos um povo forte, um povo de entendimento, um povo que abra a boca e o mundo diga, é loucura. E o Senhor nos tem dado graça para isso. Então, meu irmão, sem Ele, nada do que foi feito se fez. Ou seja, você fez alguma coisa sem uma oração, sem Deus te dar uma revelação, sem Deus te dar uma palavra, o que você fez não subsistirá para a eternidade. E se nós descermos a certos níveis aqui, meu irmão, a loucura vai ser instalada no pensamento de muita gente. Você é servo, Jesus é o Senhor. Você quer assentar no seu coração, não fazer mais nada, sem que Ele te diga, faça? Você quer dizer para Deus nessa noite, Senhor, eu quero ser um verdadeiro servo. Eu quero ser aquele servo que escolheu te seguir e que teve as orelhas furadas porque foi livre, mas quis ser servo. Senhor, eu quero seguir-te cegamente como servo. Eu só quero fazer o que tu me mandares. Porque muitos dizem assim, não, eu sou inteligente, eu sou sábio, eu conheço matemática, química, física e biologia. Não é tudo Deus, não. Eu também tenho que agir. Eu também tenho que fazer. Sim, haja e faça. Mas se Deus não decretar no mundo espiritual, está fazendo inutilmente. Aqui, ó, inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão de dores que penosamente granjeaste. Dá para você entender, irmão? A palavra é curta. A palavra é breve. Porque essa noite nós vamos clamar para Jesus curar nesse lugar. Porque um dia Ele me fez uma promessa, que estava me revestindo com uma veste espiritual. E esta veste espiritual era a veste de ministério de cura. Então eu sei que foi decretado lá no mundo espiritual, que eu vou orar e que Ele vai curar. Por isso, nessa noite, eu vou orar. E olha, tem testemunho no nosso meio de pessoas que não podiam ter filhos, mas que vieram para esse ministério e hoje tem filho nos braços.
Temos testemunhos incríveis em nosso meio. Temos testemunho de pessoas perseguidas por maldição, e maldições foram quebradas neste lugar, porque eu pedi e ele decretou no espiritual que eu ia orar e ele ia quebrar as maldições. Não adianta eu vou orar por maldição se não foi decretado no espiritual, mas se foi decretado no espiritual, vai acontecer também aqui no nosso mundo. Tem que ser decretado primeiro lá, na eternidade. Então, não adianta eu vigiar se ele não decretar alguma coisa. Não adianta eu edificar se ele não decretar alguma coisa. Primeiro acontece lá. Por isso que eu digo, irmãos, aqui nós não fazemos nada sem Deus falar. Vamos construir só se primeiro ele demonstrar que ele já determinou a construção no mundo espiritual. Eu vou te contar agora uma experiência que você vai entender. Irmão, deixa eu dizer com muita clareza, se essa palavra de hoje não entrar no teu coração, no futuro você será um derrotado. Quando nós começamos o ministério aqui, não existia nada dessas construções. Lá no chãozinho de terra batida, lá embaixo, eu queria estender uma lona pregada na pedreira para poder evitar o sereno em algumas crianças de colo que aqui vinham na igreja. E um belo dia, estou eu pensando e vendo o povo debaixo do sereno, como que eu ia botar uma lona, como que eu ia fazer. De repente lá estão os anjos, pregados na pedreira que tem aqui embaixo, fazendo buraco na pedreira. Um anjo fazendo num canto, o outro no outro e o outro no outro. Exatamente como eu estava imaginando, lá estão os anjos decretando no mundo espiritual o que eu deveria fazer no mundo natural. Eu fiz, e nunca um toco daquele que eu tinha tanto medo nunca caiu, nunca uma lona daquela nunca se rompeu, nunca ninguém foi ferido com nada, porque já estava fundamentado no mundo espiritual. Quando fomos construir essa parte aqui de baixo, com cimento, laje, e eu estava em dúvida, meu Deus, faço essa obra, não faço essa obra, precisamos de espaço, mas devemos mexer nisso, não devemos mexer, e de repente lá estão os anjos passeando, um carregando o balde nas costas, o outro arrastando uma pá para o outro lado, um anjo puxando enxada para o outro lado, o outro arrasta arame. Foi decretado no espiritual, a vitória é certa, irmão. Está entendendo? Deixa essa mensagem entrar no teu coração, meu irmão. Jesus Cristo morreu na cruz para se tornar teu Senhor. Aceite ser servo dele. E nós estávamos construindo e tinha uma preocupação com o bico daquela pedreira, como que vai ser ali, tem pedra grande, dá para tirar, não dá para tirar, e tinha 3 anjos em volta assim, a mesma preocupação que eu tinha, lá estavam os anjos preocupados, olhando para aquela pedreira, e um dizia para o outro, vai dar? Como é que vai ser isso? Como é que não vai ser aquilo? E eu vi, lá estão os anjos olhando, preocupados, e de repente os anjos partiram, deu para eles, eu falei, então vamos fazer que vai dar para a gente também. Primeiro é decretado no espiritual, irmão. É glorioso. Servimos um Deus vivo. A tua bênção está decretada nessa noite, a tua cura está decretada nessa noite, a vitória já foi decretada no sangue de Cristo. Aleluia, Senhor. Aleluia a Deus. E o que estamos fazendo aqui do lado, irmão, já foi decretado no mundo espiritual. Milhares e milhares de pessoas no mundo inteiro vão conhecer a palavra desse centro de estudo mundial, Geração Jesus Cristo. Ele decretou, eu faço. Mas se ele não decretar, eu fico no meu cantinho, quietinho, até ele falar. Isso é glorioso demais, irmão. Nós servimos um Deus vivo, meu irmão. Nós não somos católicos, nós não somos espíritas. Servimos um Deus vivo, o Deus da Bíblia é vivo.
A gente fala com Ele, Ele fala com a gente. A gente se curva aos pés dele, Ele põe a mão sobre a nossa cabeça, nos abençoa, nos chama de ovelha do seu pasto. Ele faz o nosso cálice transbordar, nos guia às águas tranquilas, refrigera a nossa alma. Ele decretou lá no mundo espiritual: Moisés, a arca é assim, ó, tá vendo? Tanto de altura, tanto disso, tanto daquilo, tá vendo, Moisés? Esta é a arca da aliança, faz conforme eu te mostrei. Então, meu irmão, esta lição não é para se ouvir duas vezes. Nem você nunca vai ligar uma televisão e ver alguém falando sobre isso. Nem vai ouvir isso em qualquer rádio. Mas esta lição tem que entrar no seu coração. É uma questão de seguir adiante. Você pode, nessa noite, pedir perdão ao Senhor. Senhor, eu fiz tanta coisa que não deu em nada. Agora eu estou entendendo. Não foi decretada no mundo espiritual. Eu não esperei a tua resposta, porque tem gente que ora, mas orou e fez. Não. Ora, ouve Deus, depois faz. Ah, eu já orei e fiz. Sinto muito. Meus pêsames, a cova te espera. Quem ora, espera resposta. Amém? Anote isso com carinho. Quem ora, espera resposta. Enquanto não vier resposta, ainda não foi decretado no mundo espiritual. E o mundo espiritual existe primeiro do que o mundo natural. Jesus falou: Pai, glorifica-me junto a ti com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Você não pode fazer nada no mundo natural sem que primeiro ela exista no mundo espiritual. Essa é a revelação mais profunda do oceano do Espírito. Tem um monte de gente tonta, construindo coisa que não vai dar em nada, fazendo coisa que não vai dar em nada. Por isso foi aberta a brecha para você pedir perdão. Porque se não foi decretado no mundo espiritual, não subsistirá no mundo natural. É o negócio, é o plano de saúde, é o emprego, qualquer coisa, irmão. Qualquer coisa. Não vá trabalhar onde Jesus não te abriu porta. Deixa te chamar de vagabundo. Eu sei o que é isso, eu já fui chamado de vagabundo. Quando Jesus disse assim para mim: olha, eu não te quero mais trabalhando para homens. Eu fechei as portas para você na terra e abri no céu. Está entendendo, irmão? Está entendendo? Ele me disse assim: fechei as portas na terra e abri no céu. Depois que ele me disse isso, era tanta proposta de emprego. E eu, na visão de muitos, brincando de igreja, brincando de evangelizar, sendo chamado de vagabundo, de quem não queria nada. Mas lá no espiritual, ele já tinha uma porta aberta para mim. E ele diz: a porta que eu abro, e essa porta já estava aberta para mim. Com 4 meses de ministério, eu tinha mais recursos financeiros do que qualquer pastor do bairro de Santo Cristo. Com 1 ano de ministério, os pastores do bairro de Santo Cristo vinham todos chorar na minha presença. E eu dizia para eles: eu não vivo os problemas que vocês vivem. Porque para mim a bênção foi decretada lá no invisível. Entende, irmão? E é isso que eu quero que você aprenda. Esse segredo profundo que hoje
O Espírito Santo está pegando o muito que já te tem dito e traduzido nesta mensagem, para que você entenda que sem Ele, nada do que foi feito se fez. Amém. Que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus.